Amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Arnelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação em Jardim Santa Marta, Belford Roxo, e na congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical neste terceiro trimestre do ano de 2023. Estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição de hoje, a lição de número 5, a desacralização da vida no ventre materno. Texto áureo: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e porás o nome de Jesus. Lucas 1, 31. Verdade prática: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Leitura bíblica em classe. Lucas 1, 26 ao 33, 39 ao 45. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então vamos aqui a nossa introdução da lição de hoje. Deus é o autor supremo da vida. Gênesis 2:7. Foi ele que soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, e a Bíblia diz que a partir daí ele se tornou alma vivente. Por isso as Escrituras a valorizam desde a concepção do ventre materno. Salmo 139, 3 a 16, um dos textos principais do nosso estudo de hoje. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista, que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, afronta a soberania de Deus. Nesta lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Apenas quero fazer uma observação na introdução para nossos amados irmãos, que creio que alguns tenham acompanhado aqui no YouTube as lições que eu tenho ministrado, e como eu disse nas lições passadas, outros pastores estão fazendo, colocando aqui no YouTube, além dos irmãos estudarem, logicamente, presencialmente nas igrejas, aqueles que podem estar presentes. A situação principal de todo esse trimestre, desde a lição 1 e tudo que nós estudamos até agora, é entender que as pessoas estão desacreditando da Bíblia, desacreditando de Deus
e considerando que o homem está no centro de tudo, o homem que toma as suas decisões, o homem pode fazer aquilo que quiser do seu corpo, inclusive na questão da morte, que é a lição de hoje. Não, o homem não pode fazer, Deus continua sendo soberano, a Bíblia Sagrada continua sendo a palavra de Deus e tudo que ela diz que é pecado, é pecado. Isso tem que ficar claro na nossa mente e em nossos corações, que somos remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Então vamos aqui para esta parte 1 da lição. A concepção de Cristo. O anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. Lucas 1, 26 a 27. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1, 31. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno, segundo Mateus 2, 23. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Isaías 7,14 diz: e a virgem conceberá e terá um filho, e o seu nome será Emanuel, ou seja, Deus conosco. Nós vamos ler agora, porque sempre a gente diz que estamos aqui num estudo bíblico, né? Aqui não é a opinião da CPD, do autor das lições, mas é a Bíblia Sagrada sendo estudada. Salmo 89, 3 e 4. Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. A tua descendência estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. Então, a primeira parte da profecia de Isaías é que seria concedido uma virgem. Mateus falou que ele seria chamado Nazareno. Nós estamos falando da concepção de Cristo. O anjo apareceu uma virgem, descendente de Davi, como diz o Salmo 89, na cidade de Nazaré, e disse que ela conceberia e teria um filho, mas ela não tinha contato nenhum com o varão. Ela estava desposada de José, mas ainda não havia, o casamento não havia sido completado. Era como se fosse um noivado. Já estudamos isso no trimestre passado, sobre a família de Jesus. Vamos à segunda subdivisão do ponto 1. A miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. No capítulo 1, 35a. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus, é o 35b. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em tua velhice. 36a de Lucas 1. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa, ao se referir à gestação de Isabel, este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 1,36b. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. Maria recebeu a palavra do anjo, logicamente ela ficou perplexa, né? Como diz aqui no outro ponto, porque como ela poderia, sendo ainda uma virgem, né, não tinha contato com homem algum, conceber. Nós sabemos que pelo ato natural, um homem e uma mulher têm relações sexuais, biblicamente, dentro do casamento. Hoje o povo faz de qualquer maneira, mas não é isso que queremos comentar aqui. E aí, a concepção. Os espermatozoides, milhões de espermatozoides saem do homem, encontra com o óvulo, fecunda a concepção. E aí nós já estamos falando aqui de vida, mas isso a gente vai comentar lá na frente. E aí a mulher engravida. Mas sem ter contato sexual com o homem, não tem como ela engravidar. E aí, neste caso aqui específico, onde falou, será uma obra do Espírito Santo. Ela pediu sinal, ela desacreditou, não. Mas o anjo ainda disse para ela: olha, Isabel, a sua prima, está grávida
já está no 6º mês. Nós vamos ver depois que Maria foi visitar Isabel. Isso também serviu para aumentar a sua fé, a sua crença e, por que não dizer, também a nossa pelo relato bíblico. Agora vamos ver a terceira subdivisão do ponto 1, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. É um milagre, pastor? É bíblico isso? Está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Então, o que é que diz aqui no versículo 5? Assim como tu não sabes qual o caminho do ventre, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. É um milagre. Então, como ele diz aqui, a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. O ser humano foi dotado por Deus para procriar. Isso não é uma coisa inventada pelo ser humano, não é uma coisa que a ciência chegou e produziu no ser humano, mas o ser humano já nasce com esta capacidade. Exceto alguns casos em que as pessoas nascem estéreis, tanto homem como mulheres. E aí precisa do milagre de Deus, como foi o caso de Isabel, no ponto anterior citado várias mulheres no Antigo Testamento. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. 127, Salmo, versículo 3, os filhos são a herança do Senhor. Contudo, sem o dom da fertilidade, o ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Gênesis 31, 2 é o caso de Raquel, esposa de Jacó, que era estéril. Assim, e depois teve filhos, teve José e Benjamim. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Lucas 1, 34 a 36. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1, 15 a 17. Maria portava do seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, como está escrito no 32 e 33, que nasceu para ser Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, a bênção do nascimento. Nós estamos falando aqui sobre a concepção de Cristo. O Deus que veio a essa terra, se encarnou, se tornou como um de nós, para aqui nascer, aqui viver, aqui morrer na cruz, para trazer a salvação e a vida eterna a toda a humanidade. Mas para que ele morresse na cruz, precisava nascer, e a sua concepção, desde o aviso do anjo, a tudo que aconteceu, foi uma grande bênção, foi um grande milagre, foi uma grande operação de Deus. Como ainda hoje, qualquer nascimento é um grande milagre, uma grande operação de Deus. Eu vou dizer aos irmãos, eu já contei na igreja várias vezes, mas esse vídeo vai para o YouTube e algumas pessoas talvez não conheçam o meu próprio testemunho. A minha mãe teve a minha primeira irmã, teve a minha segunda irmã. Para aqueles dias, naquela década de 60, a sua idade poderia ser um pouco avançada para novamente engravidar. Hoje, facilmente as mulheres engravidam com mais de 40 anos e tal, tem mulheres até engravidando com 50. Minha mãe tinha 35, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então ela fez uma operação de ligadura de trompas. Hoje se faz a laqueadura, na época não fazia laqueadura, era ligadura. Mas logo um ano depois, alguma coisa assim, ela foi ao médico e disse: doutora, eu estou grávida. E o médico falou: não, você não está grávida porque eu te operei, eu liguei as duas trompas. Ela falou: todos os sintomas que eu estou é de gravidez, eu quero fazer o teste. E ela fez, realmente ela estava grávida e foi a gravidez aonde eu nasci. Então até o meu nascimento foi de uma obra miraculosa, porque uma mulher que já estava ligada nas suas trompas, alguém falou: o médico fez a operação ruim, o médico não fez direito. A gente vai sempre ouvir essas coisas, meu amado irmão. Mas se o médico não fez a operação direito, ele fez muitas operações maravilhosas de mulheres que não voltaram a engravidar. Se ele fez assim, é porque Deus permitiu que assim acontecesse, para que eu viesse ao mundo, para que hoje eu fosse um pastor, para que eu pregasse a palavra de Deus, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, não é só na minha vida, mas na vida de Ele tem tantos e outros, tantos testemunhos, inclusive na Bíblia Sagrada, de situações onde Deus operou esse milagre. E aqui na vida de Jesus, que vimos nesse ponto 1, no seu nascimento. Agora vamos para esses projetos
que não só do aborto, mas de outras situações que vão levar à cultura da morte. Projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão, aí vamos ver as pautas da cultura, da ideologia da morte. Legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugenia. O que é eugenia? O descarte do ser humano com alguma malformação ainda no útero materno. Nós vamos ter aqui duas colocações para fazer nesse ponto aqui importante, que eu já contei várias vezes na igreja, mas vou falar mais uma vez aqui no YouTube. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito da vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Então, a ideologia da morte. Então, vamos falar ponto por ponto. Primeiro, legalização do aborto. Tem uma parte ética, uma parte legal, muito discutida. Então, fala-se muito do aborto, por exemplo, para a mulher que foi estuprada. É difícil? Se acontecer com alguém da nossa família, a gente vai ficar realmente triste, mas a Bíblia é clara, meu irmão. Essa é a posição minha e da Igreja Metodista Pentecostal. A mulher tem a sua gravidez. Se ela, por um acaso, ela não quiser ficar com aquela criança que não é fruto do seu amor, de um casamento, né, de alguma coisa, ela então pega aquela criança e, pelos meios legais, entrega ela para doação, para aquela criança ter uma vida. Agora, matar aquela criança jamais. E aí vão por várias situações, não é só com a questão do estupro, mas de uma série de questões. E aqui fala da má formação. Hoje nós temos condições de, muitas vezes, o médico, por vários exames, saber se a criança vai nascer com algum problema. Então eu vou lhe dizer, eu disse para os irmãos que eu vou dizer duas coisas nesse ponto. A primeira coisa que eu vou lhe dizer, e aliás eu vou até dizer por que eu vou dizer isso. Eu tive que, no tempo que eu estava no seminário, fazer um trabalho sobre aborto. Eu usei um livro chamado Abrindo o Jogo sobre o Aborto, um grupo, né? Mas eu participei mais ativamente do trabalho. Então ali tinha dois exemplos, um caso citado antigão e um exemplo dado pelo autor do livro. Vou começar pelo caso antigo. O professor chegou numa classe, isso já foi falado várias vezes, talvez até com algumas variantes, né? Mas eu vou contar da maneira como ouvi, e disse assim, a mãe é tuberculosa, o pai é sifilítico. O primeiro filho deles nasceu sifilítico, o segundo tuberculoso, o terceiro morreu, enfim. Problema com todas as gravidez dela, com todas as crianças. Ela está grávida do quinto filho. Aborta ou não aborta? Metade da classe falou para abortar, metade da classe falou que não. Então o professor disse, a metade da classe que falou para abortar, acabou de abortar Ludwig van Beethoven. Foi essa a vida de Beethoven. Ele foi o quinto filho de um casal que a mulher era tuberculosa, o pai era sifilítico e uma série de coisas aconteceram ali com aqueles filhos que eles tiveram primeiro. Mas o que aconteceu? Ele se tornou um dos maiores gênios da música, se não o maior. Inclusive, as maiores composições de Beethoven foram feitas depois que ele ficou cego, certamente com um problema referente a tudo isso que ele trouxe de doenças por causa dos pais e mãe. Então, aborto, porque a criança... Então Beethoven não tinha... Ele tinha essa teoria de ideia, sabia-se mais ou menos da família, mas não se sabia se a criança ia nascer com alguma sequela. E o segundo ponto é que o autor do livro contou uma história, ele era pastor na época, né? Ele contou a história de uma pessoa da igreja dele em Niterói, uma irmã da igreja dele, que na década de 60 tomou talidomida. Talidomida foi um remédio para dor que Hitler criou, o laboratório de Hitler criaram para os soldados alemães na guerra, para tirar a dor. Não se foi feita muita pesquisa e se tomava normalmente. Depois se descobriu que as mulheres grávidas não podiam tomar porque poderia dar algum problema na criança, no feto.
E foi o que aconteceu com essa irmã, porque ela não sabia, na época não se sabia disso, ela tomou o remédio durante a gravidez, e o seu filho nasceu sem as duas pernas e sem os dois braços. Ora, se soubesse, fez uma outra sonografia, soubesse que a criança nascia assim, então fazia o aborto para essa criança não sofrer. Quando o autor do livro conta essa história, esse irmão era membro da igreja dele, casado, com 2 filhos, engenheiro formado e dirigia um carro adaptado. Ah, pastor, mas nem todas as pessoas vão ter essa condição. Meu amado irmão, é muito melhor viver e você ter uma oportunidade nesta vida, seja com defeito físico, seja com qualquer outra coisa, do que simplesmente você não ter o direito de viver como a ideologia da morte vem. Depois fala da eutanásia, porque a eutanásia é você autorizar a que desligue o aparelho de um parente seu que está em terminal, seja câncer, outro problema e tal. Somos contra. Deus que dá a vida e Deus que pode tirar a vida. Suicídio aqui, suicídio assistido, hoje tem isso, a pessoa está para morrer, e aí não é a pessoa, não é a eutanásia, não é a família da pessoa que autoriza, mas a própria pessoa vai, existe em alguns países, existe um doutor, não sei, acho que agora depois vai ter condenado doutor Morte, eu não me lembro qual país, em que os pacientes dele iam a ele e pediam para morrer, ele dava uma injeção letal na pessoa, mas era um suicídio assistido, contrário à palavra. E por final, o controle da natalidade, e aqui nós estamos falando de controle da natalidade indiscriminado. Por exemplo, há leis como em países comunistas como a China, que o casal só pode ter um filho. E se não tiver mais de um filho, é punido. Não. Entendemos que realmente nós vivemos num mundo hoje mais complicado, financeiramente, que muitas vezes o casal tem um controle dessa natalidade. Ora Deus, enfim, faz tudo de acordo com a vontade do Senhor. Mas não é um governante, uma ideologia que está mandando ele fazer isso. Enfim, então, esse primeiro ponto, esse projeto ideológico. Agora vamos para a segunda parte, o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia de liberdade total, controle individual sobre a constituição física e comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minha regra" é utilizado em defesa de liberdades sexuais e reprodutivas, bem como a escolha da vida ou da morte. Nessa percepção estão os direitos de prostituição, aborto, eutanásia, suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo. E que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Gálatas 2:20 é bastante conhecido. Pastor, e como fazer para as pessoas que não são cristãs? Veja bem, meu amado irmão, nós estamos aqui estudando esse trimestre essa ideologia. O ideal é que não tivesse essa ideologia. O ideal é que o mundo foi permeado por essas coisas. Mas há progressismo no meio das correntes ideológicas, partidos políticos e tudo mais. Muitas vezes não é por causa de ideologia, para agradar. Então, por exemplo, no Brasil tem 200 partidos, eu estou fazendo uma hipérbole. Então, não há ideologia no Brasil de partido. Um ou outro tem uma ideologia, muitos que têm uma ideologia até fogem da sua própria ideologia, fazendo coisas que estão totalmente contrárias àquela ideologia. Eu não vou entrar na política aqui, mas vou entrar para você para dizer o seguinte. Veja bem, eu creio plenamente no livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é liberdade para pecar. O livre-arbítrio é saber o seguinte: se eu fizer alguma coisa, eu vou ter uma consequência sobre esta coisa que eu fiz. Adão e Eva, se comer daquela árvore, vocês vão morrer. Então o homem sabe que se ele cometer eutanásia, suicídio assistido, aborto, ele vai pagar por isso. É um pecado. Pastor, mas se ele se arrepender um dia, se ele fez sem a consciência disto, ele se arrepender um dia, Deus vai perdoar ele, como Deus perdoou todo pecado, perdoa assassino, perdoa estupradores, perdoa todo tipo de pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, veja bem, meu amado irmão, agora, se eu sou um cristão e conscientemente faço isso, então eu acho que isso é mais complicado. Nós estamos estudando exatamente para isso. Porque hoje há cristãos que defendem o aborto, defendem a eutanásia, defendem todo esse tipo de ideologia. É para isso que nós estamos estudando. A Bíblia condena, eu tenho que ficar com a Bíblia Sagrada. Eu não tenho direito sobre o meu corpo. Quem tem o direito sobre o meu corpo é o Senhor. Então o controle está nele e ele que vai dar todas as condições. Ele que me dá a vida, ele que me dá a saúde, me dá a respiração, me dá tudo.
e eu vou honrar aquilo que ele me deu, que foi o corpo, tratando da melhor maneira possível e não violando o que a Bíblia diz contrário. Aborto, eutanásia, qualquer outra coisa contrária à vida. Porque até a própria Bíblia diz que Jesus Cristo veio para dar vida e abundância. O diabo que veio para matar, roubar e destruir. Prática do aborto, a terceira subdivisão do ponto 2. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de continuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Neste caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período de gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata o embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Então ele colocou mais a questão do aborto. Nesse ponto nós comentamos, mas vamos voltar a comentar isto. Vamos lá. Como é que eles defendem que pode se matar? Pode se matar porque só é vida depois que sai da mulher, né, do ventre da mulher, e aí se torna vida. Os 9 meses, ou 8 ou 7 meses, né, tem criança que vem prematura. Essas pessoas não consideram vida. Mas a Bíblia considera vida. A Bíblia considera a vida no caso de Maria. Maria não foi encontrar com Isabel, e lá João Batista mexeu no ventre de Isabel, e aí Isabel foi cheia do Espírito Santo e disse que a criancinha tinha mexido, de onde vem que seria visitada ali pela mãe de seu Salvador, e citou aquele feto, aquele embrião que estava dentro de Maria como o seu Salvador. Ponto. Podemos falar sobre o caso de Rebeca. Ela casa com Isaac, fica grávida depois de 20 anos, que ela é estéril, e fica grávida de gêmeos, Esaú e Jacó, e aquelas crianças brigam no seu ventre, vamos colocar assim como a Bíblia diz. E ela vai e consulta o Senhor. O Senhor falou, vão ser 2 nações. Esaú e Jacó estavam ali no ventre, nem nome tinham ainda, mas o Senhor já falou do que aconteceria no futuro. Jeremias, capítulo 1, a Bíblia diz que ele é chamado desde o ventre da sua mãe para ser um profeta às nações. Salmo 139, o salmista diz, quando os meus ossos estavam em fome, o Senhor já me conhecia. A Bíblia diz, meu amado irmão, que o embrião e o feto são vida. Eu creio na Bíblia. Volta à introdução. Quando um cristão começa a duvidar de parte desta Bíblia, ou reinterpretá-la, ou reinventá-la, ou querer reescrevê-la, aí, meu amado irmão, tudo vai ser possível, tudo vai ser permitido. Mas quando eu fico dentro desta Bíblia, de Gênesis 1 Apocalipse 22, aí, meu amado irmão, ao aborto antibíblico, como diz aqui, no Decálogo diz, não matarás, e essa palavra também está ligada ao aborto. Então, não matarás mesmo. Está aqui na Bíblia Sagrada. Então, tem que ficar com a Bíblia. A Bíblia não permite matar, fazer aborto, eutanásia, suicídio assistido e tantas outras coisas que ele fala sobre, na parte do pecado sexual sobre o corpo, liberdade sexual, prostituição, outras coisas mais. Não, a Bíblia proíbe e eu fico com a Bíblia. O que a Bíblia diz para não fazer, eu não devo fazer. O que ela diz para eu fazer, eu devo fazer. Vamos para o último ponto da lição, que é a sacralidade da vida. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. O autor e a fonte originária do fogo da vida, já vimos isso lá na introdução, Gênesis 2:7. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o autor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Vamos ver aqui João 10:10. É tudo bíblico, meu irmão. Então, estudo bíblico, a gente tem que ler a Bíblia, né?
Estudo bíblico se lê a Bíblia. Eu sempre falo para os irmãos e vou repetir para você, leia os textos. Não estude só a lição por cima, o que está escrito aqui, você que tem revista. Lê só ali os textos escritos pelo autor da lição, pastor Douglas Batista, ele está fazendo lições maravilhosas para nós, mas ele cita a Bíblia para você ler. João 10:10 diz assim, o ladrão, eu já citei então de novo aqui, o ladrão não veio senão a roubar, matar, destruir, mas vim para que tenham vida e tenham com abundância. O direito à vida foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir aqui. Nesse aspecto, o princípio da defesa da vida humana, desde a concepção do útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2:6, é o Senhor que tem a vida e sua tira, é o cântico de Ana, depois do nascimento de Samuel. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta contra as ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Meu irmão, é muito fácil que hoje o cristão fica pensando a questão do aborto, principalmente sobre aquele ponto que eu toquei, da mulher estuprada, ou de uma situação que se saiba que a criança vai nascer com algum defeito físico. Então, querem abrir-se exceções. Mas com Deus não tem exceções. O Senhor disse, tem uma porta larga e tem uma porta estreita. Tem um caminho largo e tem um caminho estreito. Nós não temos que seguir o que nós achamos, o que a sociedade acha. Pastor, mas sempre teve aborto. É verdade, meu amado irmão. O aborto não começou agora com a esquerda brasileira, ou com a esquerda mundial, ou com qualquer outro tipo de pensamento. Sempre houve aborto. Sempre as pessoas tiveram essa ideia errada. Mas está na Bíblia, o Senhor disse para fazer assim? Não, o Senhor respeita a vida, o Senhor ama a vida, o Senhor é aquele que concebeu a vida, o Senhor é vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é uma chance de vida, ele é a vida. Então, meu amado irmão, se eu quero ir contra isso, pastor, mas isso aqui vai trazer um problema psicológico. Meu amado irmão, Deus pode tratar todas as coisas. O Senhor, ele trata o corpo, a alma e o espírito do homem. E tudo nós temos que olhar espiritualmente. Eu sei que talvez choque para alguns irmãos, porque pensam diferente, ou têm algumas dúvidas sobre este assunto, mas isso é a verdade e a palavra de Deus. Doa quem doer, acontece qualquer acontecer. Infelizmente, é a Bíblia Sagrada, ou infelizmente não faz sentido, infelizmente para aqueles que não concordam. Para mim, infelizmente, a Bíblia Sagrada diz uma coisa, e ela é, como já estudamos nesse trimestre, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Tudo que está escrito na Bíblia. A Bíblia não foi escrita para depois ela ser reinterpretada no século XXI, no século XXV, no século 48, não sei até quantos séculos vamos ter. Não, ela não foi dada para isso. Ela foi dada para que nós a cumpramos. Vamos para, ainda na sacralidade da vida, o subtópico 2. Começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. Nós já tocamos nesse assunto, não vamos voltar a tocar. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias 1:5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Citamos Jeremias, citamos no ponto anterior, o salmista Davi no Salmo 139. Deus é que informa o ser vivo do dentro da mãe. Novamente, Salmo 139, 13 e 14. Eu vou até ler para você. Vamos lá. Eu acho importante. O Salmo 139, então, é importantíssimo ler. É um salmo bastante conhecido, mas é sempre bom a gente repetir aqui, né? Estou abrindo aqui devagarzinho, porque a minha Bíblia é nova e às vezes demora a abrir um pouco o texto. Vamos lá. 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste no ventre da minha mãe. E 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Não é o homem que forma. Não é o pai e a mãe que tem. O pai e a mãe não podem escolher. Hoje estão aí querendo fazer a ciência, escolher isso, aquilo. O homem não escolhe como seu filho vai nascer. É Deus que assim o faz. Se é homem ou mulher, como virá, se vai ser louro, moreno. É lógico que tem algumas coisas genéticas, mas Deus muda isso. E Deus pode mudar, Deus pode fazer do jeito que Ele quer, meu amado irmão. Então,
inviolável, como diz o ponto 1, e o homem é formado, o homem vibra uma vida humana quando há concepção. Volto a repetir, o espermatozoide encontra o óvulo e ali a fecundação, ali nasce a vida. Então não há como eu, ser humano, querer tirar essa vida, porque se eu fizer, eu estarei matando alguém. Todas as pessoas que fizeram aborto, eu vou afirmar uma palavra dura, mas é difícil, todas as pessoas que fizeram aborto até hoje mataram um ser humano. Os médicos que fizeram aborto participaram disso. As outras pessoas que participaram desta operação fizeram. As pessoas que receitaram, entregaram remédios abortivos para alguém para poder abortar, também fizeram parte dessa morte. Isso é sério. E um dia todos nós vamos dar conta a Deus daquilo que fizemos. Cuidado, que alguém vai chegar na internet e vai dizer, não, olha só, vai por aqui, por ali, pega aqui esse texto da Bíblia, talvez, olha lá, quem sabe a interpretação nova dada é essa, e pode sim, neste caso aqui você pode abortar. Não, não pode. Não pode. É contra a palavra de Deus. Qual é a posição cristã, que é o último ponto da lição? Ele não está dizendo posição. Veja só, nós estamos estudando uma revista que é da Assembleia de Deus, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que pertence à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a maior igreja pentecostal dentro do Brasil. Ele não vai dizer que é a opinião das Assembleias de Deus. Nós que usamos essa revista, eu que uso essa revista, as pessoas da minha igreja, somos da igreja metodista pentecostal. Também não pode dizer, é a opinião metodista pentecostal. Ele está dizendo aqui, a posição cristã. Todo cristão deveria ter essa posição. Que é o que diz o seguinte, a igreja que mantém o princípio ideológico da autoridade bíblica, e eu volto a afirmar esse versículo que está citado, se não em todas as lições, em quase todas elas. Esse texto que eu vou ler agora, nós estamos repetindo algo que já foi dito nas lições anteriores. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura. Então, eu vou voltar. A igreja que mantém o princípio ideológico da autoridade bíblica defende. O que é que essa igreja defende? A dignidade humana, inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Eu não posso pensar na minha dignidade. A Bíblia diz, quais os 2 maiores mandamentos que tem? Quais os 2 maiores mandamentos que tem na Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E alguém perguntou para o Senhor, quem é o teu próximo? Jesus contou uma história do samaritano. Agora, se imagina se alguém que está dentro do ventre de uma mulher não é o seu próximo? O feto que está ali dentro, o embrião que está ali dentro, não é o seu próximo? O Senhor disse para eu amar como amasse a mim mesmo. Eu me mataria, a não ser que eu esteja com a faculdade mentais alteradas, algum problema mental, alguma doença, eu não vou me matar. Eu amo a vida, quero viver. Então, como eu amo a mim mesmo, eu também não amo ao meu próximo. Eu não vou querer matar o meu próximo. Também há pessoas que matam o seu próximo. E aí não é embrião, matam mesmo pessoas. Está errado, é antibíblico. E aí a gente aceita tranquilo. Mas quando é um embrião, muitas pessoas acham, não, eu tenho direito, o corpo é meu, ou o corpo é da minha mulher, ou o corpo da minha filha, ou o corpo é de uma parente, ela tem um direito e eu acho que está certo. Não, meu irmão, não temos esse direito. A igreja cristã autêntica, ela defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Eu sei que o texto não fala isso, mas eu vou repetir para você o Cântico de Ana, meu amado irmão. 1 Samuel 2,6.
Olha lá. 1 Samuel 2,6. Desculpa que a folha está mandando abrir aqui, mas abriu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, falecer a sepultura e faz tornar a sua vida. Tive a oportunidade de pregar isso num ato maravilhoso que aconteceu. Meu primo, pastor Raimundo Rosas, ele ficou renal crônico 10 anos. Depois, ele era o quarto da fila do transplante, mas os 3 primeiros não eram compatíveis, uma jovem morreu e ele recebeu o transplante e viveu mais 14 anos transplantado. Eu tive a oportunidade de pregar no culto, em que até a própria família da jovem estava lá, eu preguei sobre esse texto. Senhor é que dá a vida e a tira, está na mão do Senhor. O Senhor pode pegar alguém que está com câncer e curar. Como o Senhor curou cego na nascença, curou paralítico, o Senhor curou leproso. A vida está na mão de Deus, não na mão do ser humano. Ele é que está no controle, ele continua sendo o Senhor de tudo. Louvado seja Deus. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Tudo o que pegar, o que princípio bíblico, que tentar colocar, secularizando para os dias de hoje. Agora, irmão, surgiu uma palavra no meio cristão, no meio humano, né? Vamos dizer assim, social, político, politicamente correto. E eu sempre disse na igreja, não foi agora, não é essa lição, não é esse trimestre, que nós cristãos temos que fazer o que é biblicamente correto, não o que é politicamente correto. Mesmo que temos que pagar um preço, a sociedade nos ache extremistas, ache fundamentalistas, ache ortodoxos, ache o que quiser. Nós não somos, todos esses termos são criados pelo homem. A Bíblia não tem fundamentalista, a Bíblia não tem ortodoxo na sua palavra. A Bíblia tem remidos e lavados no sangue cordeiro que defendem a fé bíblica, defendem a fé cristã, defendem os princípios da sua palavra. Conclusão: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. É bênção. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assevera que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Jó 12:10. Nós estamos aqui dentro da Bíblia, lendo vários textos para você, então eu vou ler aqui. Jó 12:10. Vamos ver o que diz aqui Jó 12:10. Vamos lá. 12:10. 12:9, é só virar uma folhinha para pegar o 12:10 aqui. Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana? Uma pergunta feita lá no livro de Jó. Mas é uma pergunta que nós temos a resposta. Está na mão do Senhor, sim. O espírito de todos que vive e a carne, tudo, a nossa vida está na mão de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, olha para mim. Eu não sei se eu vou acabar de dar essa lição e morrer. Não sei. Não sei se eu vou amanhecer amanhã vivo. Não sei. A única coisa que eu sei é que meu nome está escrito no livro da vida e que eu tenho que manter. Eu tenho que viver na presença do Senhor. Se Ele tirar a minha vida, se Ele tirar a vida de um parente meu, se alguma coisa... Tirar no sentido... as pessoas pensam no tirar, Deus está te fazendo alguma coisa ruim. Não, se Deus permitir que isso aconteça. Eu falei recentemente para a igreja, eu vi um pastor presbiteriano pregando, não sei se já falei aqui num áudio, e esse pastor contou a história de um pastor ao qual seu filho tinha morrido. E um irmão da igreja não pôde ir no enterro e depois foi lá e chegou para esse irmão e disse: meu irmão, eu soube que seu filho foi tirado, alguma coisa assim, você perdeu seu filho, você perdeu seu filho. O pastor falou: não perdi meu filho, não. Mas como assim? Ele não morreu? Morreu, meu amado irmão. Você perde uma coisa quando você não sabe onde está. Onde está aquela minha caneta que eu gosto de escrever? Cara, não sei se eu botei naquela gaveta, não sei se eu botei na outra, não sei onde está, não achei, não posso escrever com ela. Ou qualquer outra coisa. Mas ele disse: eu sei onde meu filho está, sei quem está cuidando dele, sei que ele está bem, sei que um dia eu vou encontrar com ele. Como é que eu perdi meu filho? E essa pregação do pastor era sobre Jó. Deus multiplicou Jó tudo em dobro.
mas os filhos Deus só deu 10. Deus tinha que ter dado 20. Se ele deu tudo, ele deu para Jó. Jó tinha 10 filhos, os 10 filhos morreram, então tem que dar 20. Não, porque os 10 filhos de Jó morreram aqui para o mundo, mas estavam vivos com Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E nós temos que pensar assim e também respeitar a vida do nosso próximo. Repreender todas essas teologias, repreender, não deixar que esse tipo de pensamento venha querer tomar parte do cristianismo, da Igreja de Cristo, e fazer o máximo possível para que a palavra de Deus seja cumprida a cada dia em nossas vidas. E é o que nós estamos dando nesse trimestre, não só nessa lição. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma lição, a desconstrução da masculinidade bíblica. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.